prazer no canto, sinto ao dar o meu louvor, ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Que prazer ouvir as vozes, coros mil angelicais, dores visas mais atrozes, logo não as sinto mais. Mas é ao prazer no canto, sinto ao dar o meu louvor, ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Ouço a voz da natureza a louvar o Criador. E suas sons com tal beleza, quanto é débil meu louvor. Mas é ao prazer no canto, hei de ter lugar de amor, ao louvar o Mestre Santo, grande Deus e aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Informativo Mundial das Missões. A conversão de uma ateia. Biljana mora em Belgrado, Sérvia, e certa vez ficou preocupada com a sua amiga Svetiluska. Elas não se viam fazia algum tempo, mas as notícias eram que Svetiluska estava ficando louca. Ela dizia que ouvia sons e vozes e não havia remédio que resolvesse o seu problema. Familiares a levaram a monges, padres e ninguém dava jeito. Svetiluska perdeu até a força nas pernas e ficou acamada. Biljana, que era ateia, acreditou que a amiga estava com problemas psicológicos e foi visitá-la.
Ao chegar à casa da amiga, Svetiluska, na cama, se mostrou lúcida, apesar das situações sobrenaturais que relatou. Biljana não sabia ao certo o que pensar, e foi então que perguntou: "Amiga, posso orar por você?" Biljana estava visitando uma igreja adventista havia algum tempo e tinha aprendido sobre a oração. Svetiluska aceitou o convite, e então Biljana chegou em casa, se ajoelhou e orou: "Deus, se tu existes, afaste aqueles demônios da minha amiga." No dia seguinte, Biljana foi até a casa de Svetiluska e a encontrou surpreendentemente em pé, lavando uma janela. Deus havia respondido à oração de Biljana. Svetiluska estava livre dos maus espíritos e nunca mais ouviu aqueles sons. Biljana ficou muito feliz. Entendeu que Deus existe de verdade e, por isso, entregou o coração a Jesus e foi batizada. Atualmente, Biljana é membro da Igreja Adventista de Nova Belgrado e tem pregado sobre a paciência de Deus para alcançar os seus filhos. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar essa igreja na Sérvia a ter um templo próprio. Sejamos liberais. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos e força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. Caminho a Cristo, página 93. Olá, bom dia, feliz sábado! É muito bom ter vocês aqui conosco. Estamos hoje no nosso terceiro sábado com essa lição da Escola Sabatina online, já que nós estamos passando por uma situação bem difícil do nosso mundo, né? Mas hoje, especificamente, começando mais um trimestre e com uma nova lição, um novo tema que nós iremos estudar pelos próximos 13 sábados. Hoje nós vamos estudar a respeito da singularidade da Bíblia. O tema da lição desse trimestre é a respeito de como interpretar as Escrituras. Eu estou aqui com o Gabriel, que vai me ajudar nesse desafio aí de tratarmos a respeito desse tema. Por isso, gostaria de desejar um feliz sábado para você, Gabriel. Bom dia também. Bom dia, feliz sábado, Jobson. Nós estamos mais uma vez juntos, onde Deus nos concede essa oportunidade de estarmos recapitulando a lição da Escola Sabatina de uma forma diferente, uma adaptação, na verdade, para falarmos de um livro único, um livro diferente de todos aqueles outros que nós conhecemos da nossa prateleira e daqueles que vendem, né, nas lojas de livros que nós conhecemos por aí. Então, como nós estamos tratando de um livro único, nós também precisamos fazer uma coisa para que esse livro especial, ele realmente possa falar aos nossos corações. Orar e falar com Deus, pedir a direção do Santo Espírito. Por isso, é uma das coisas que o torna um livro único. Convido você que está em sua casa, fechar os seus olhos, inclinar sua fronte, para então falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amoroso que estás nos céus, nós mais uma vez queremos agradecer ao Senhor, porque nos concede saúde, nos concede esta oportunidade e condições para estarmos aqui, Senhor Deus, de uma forma diferente, de uma forma onde nós adaptamos, para que nós, entre irmãos, possamos estar todos juntos, estudando e recapitulando a lição da Escola Sabatina, do qual é o nosso guia da Palavra do Senhor, do qual é um livro, um instrumento que o Senhor nos usa, Senhor Deus, para que nós possamos ter um contato com as suas Escrituras Sagradas. Por isso que neste momento nós pedimos ao Senhor, nós clamamos a Ti, que nos agracie com Seu Santo Espírito, para que Ele venha conduzir este momento de recapitulação, nos abençoando neste momento, não só a nós,
mas a todos aqueles que encontram seus lares. É o que nós choramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, continuando, gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando através do YouTube. Nós agradecemos também a todos aqueles que nos enviaram as suas fotografias assistindo a nossa programação. Vocês estão vendo algumas fotos aí de pessoas que mandaram para nós e você pode mandar também a sua foto assistindo a nossa lição de Escola Sabatina, toda essa programação de sábado, além de mandar também o seu comentário no YouTube para que a gente possa acompanhar, tá bom? Muito bom ter vocês aqui conosco. Muito bem, Gabriel, temos aí um desafio agora nesse trimestre de falar a respeito desse livro, né, Sagradas Escrituras, a Bíblia. É um livro sagrado para os cristãos, né? Temos também aí parte desse livro também sagrado para os judeus, né? E é sempre um desafio falar a respeito desse livro porque ele fala muito a respeito de quem nós somos, né? As pessoas, muitas delas já morreram por causa dessas palavras, né? São palavras que transformam a vida das pessoas. A gente acaba se surpreendendo com o testemunho de pessoas que você não imaginaria uma transformação tão radical na vida delas. De repente ela consegue aquilo, não é? E a gente percebe, não é porque ela consegue aquilo, é que algo aconteceu na vida dela. E esse algo veio por meio das Escrituras Sagradas, inspirada pelo Espírito Santo. E ao você então ter o contato com este livro diferente, esse livro singular, conforme a lição nos traz isso, então a transformação acontece na vida daquela pessoa, algo que a gente não acreditava e realmente a gente fica admirado com o que Deus pode fazer na vida delas. E veja só, Jobson, nós temos aqui então um grande desafio que eu vejo como importante, realmente importante, porque ao você pegar o tema dessa lição, como interpretar as Escrituras, a gente acaba podendo até pensar, mas será que essa lição realmente tem algo de importante para nos ensinar, algo de importante para nos mostrar? Perceba que hoje, no mundo que nós vivemos, é um livro muito importante para os cristãos, para os judeus. Só que acontece que esses cristãos, eles estão muitas vezes divididos, com pensamentos diferentes, não é? Com ideias diferentes, doutrinas formadas de uma forma diferente. Mas por quê? Porque a Bíblia é um mapa do tesouro. E o tesouro é a eternidade, o tesouro é a Nova Jerusalém. O problema se você não consegue ler esse tesouro da forma adequada, se você não consegue ler este mapa da forma adequada, você vai conseguir desterrar o tesouro? Não vai conseguir. Vai até então se perder veja, pelo caminho, né? Vai se perder e você às vezes pode até encontrar outras coisas que você não esperava. Por que isso acontece? Porque infelizmente muitas pessoas não têm conseguido ler este mapa da forma adequada. Olha só a importância desta lição, Jobson. Por isso que aqui vem esse desafio maravilhoso. Quando eu peguei este livro, eu falei, isso vai nos ajudar muito. Isso vai ajudar a gente a estudar a Bíblia com a seriedade que ela merece. Não porque a gente não estuda ela de forma séria, não é? Mas assim, estudar da forma como ela pede para ser estudada. Esta é a diferença. E quantas vezes você não viu, ou até já fez isso, né, de colocar alguma imagem nas suas redes sociais, ou ver alguma foto de algum amigo, algum parente nas redes sociais, e ali na descrição tem um versículo bíblico, né? Ou de repente você passou pela rua e viu em alguma placa, ou talvez até no paralama de algum caminhão, também ali um verso bíblico. E aí, em um dado momento, quando você pegou a sua Bíblia e leu um determinado capítulo, você viu que aquele versículo estava ali, em um determinado contexto. E quando a gente vê esses versos dentro do seu contexto, isso faz toda a diferença, né, Gabriel? Porque eles começam a falar para nós o que realmente aquele autor quis dizer, né? É por isso que a lição ela vem trazendo a Bíblia como sendo a viva palavra
de Deus. A Bíblia, nós temos até uma versão bíblica, né, Gabriel, que se chama a Bíblia Viva, né? Nos celulares é muito mais fácil de encontrar essa versão bíblica também, né? A Bíblia Viva, né? Tem alguns versos um pouco mais explicados, né? Um pouco mais longos, até com algumas palavras a mais ali, dando uma explicação maior para esses versos, né? Eu pude ver um pouco aí dessa tradução. Mas não é bem isso, né, que nós entendemos como a Bíblia Viva, né? Mas uma Bíblia que dá a vida, né? Uma Bíblia que ela transforma vidas. Tanto é que o verso que nós encontramos aqui, nesta primeira lição, é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Muito bem, quando a gente se encontra numa noite escura, o que a gente gostaria de ter neste momento? Uma lanterna para iluminar o nosso caminho, porque você sabe me dizer se naquela noite escura, aonde você percorre por determinado caminho, você vai conseguir enxergar as pedras e os buracos? Provavelmente algum buraco, alguma pedra vai passar despercebido. Então a gente necessita de uma lanterna para ela mostrar o caminho que a gente está percorrendo. Então a palavra de Deus, esse instrumento, esta lanterna deste mundo mergulhado em trevas, deste mundo que nós sabemos que já és do maligno, está mergulhado em trevas, e a gente precisa de uma luz para iluminar o nosso caminho, para iluminar a nossa vida, a nossa condição, para transformar a nossa vida. Então ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E aí então a importância de, mais uma vez, eu dou essa ênfase de nós absorvermos e conseguir compreender como a Bíblia gostaria que ela fosse lida e estudada. Porque olha só que interessante, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Pedro nos dá uma informação interessante da qual nós precisamos se preocupar e atentar. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Texto interessante, né, Jobs? Aqui está falando das epístolas do apóstolo Paulo. E quem escreveu isso? Quem está falando isso? O apóstolo Pedro, né? É interessante que ele é um contemporâneo, né, dizendo que existiam coisas que era difícil de entender. As cartas que o apóstolo Paulo escrevia, que era de difícil compreensão. Então ele vem chamando a atenção, olha, é de difícil compreensão, mas também é possível entender. Por isso é um cuidado. A gente precisa ter uma atenção de como interpretar, querer dizer o que o apóstolo Paulo diz, né, o contexto, o público a qual ele escreveu. Algumas coisas que provavelmente nós vamos ler estudar nas próximas lições, né? O interessante é que nós percebemos uma grande diferença, né, Gabriel, entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo em termos de intelecto, né? Sim. O apóstolo Pedro era um homem simples, pescador, enquanto que Paulo era uma pessoa de grande conhecimento, né? Estudou nas melhores escolas, nas melhores faculdades, né? Tinha ali doutores que cuidavam do seu aprendizado, né? Então vemos aí uma diferença grande. Pedro, ele mesmo sente, né? Ele mesmo olha e diz assim, nossa, eu mesmo tenho uma certa dificuldade em interpretar certos escritos de Paulo. Mas aquelas pessoas que não têm ali o auxílio do Espírito Santo, essas pessoas acabam deturpando e ensinando de maneira errada, né? Fazem para a sua própria destruição, exatamente, como o texto diz, não é? Exatamente. E a gente vê aqui que o Espírito Santo, ele se preocupa em preservar a identidade de cada autor, né? Aquilo que ele é, as suas limitações, o seu conhecimento. É por isso que muitas vezes as pessoas elas costumam olhar para a Bíblia e dizer que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus por causa de determinados erros, por causa de determinadas situações que são limitações do próprio autor, né? Mas nós entendemos que esses homens foram homens que
ouviram a voz do Espírito Santo, foram guiados pelo Espírito Santo, mas não como um professor que dita palavra por palavra. O Espírito Santo, ele inspira a pessoa, impressiona o coração, a mente daquele autor, e ele escreve de acordo com a sua vivência, de acordo com aquilo que ele compreende de mundo. Um exemplo disso nós encontramos na Bíblia o morcego sendo tratado como uma ave. Nós sabemos que o morcego não é, cientificamente falando, uma ave. Poderíamos atribuir uma ignorância, né, de um livro. Sim. Um livro poderia tomar um equívoco tão grande, mas Mas a Bíblia não tem essa preocupação de ser científica. A preocupação da Bíblia é em transformar vidas, é em mostrar um conhecimento que transforma a vida das pessoas. acho que até vale aqui o momento, né, Jobson, para que a gente venha abrir uma janela onde se há uma discussão muito grande sobre a Terra plana, se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. E disso também existe outro tipo de teoria, né? Algumas coisas que é bem até diferente da Terra plana, mas muito bem. A pergunta é o propósito da Bíblia ensinar a geografia do planeta, nossa casa, né? Eu ia falar nossa casa, da qual nós moramos. É o propósito da Bíblia? Nem um pouco. A gente vê, por exemplo, na situação em que o profeta disse que o sol parou, né? Sim. O sol não para, né? Mas hoje a gente tem até hoje em dia, né, no nosso tempo, com o conhecimento que nós temos, nós dizemos que o sol está mais quente, que o sol está mais frio, né? E aí eu fico o questionamento, né, Job? Se a pessoa quiser defender se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, mas cientificamente a Terra é provado que a Terra é redonda, e aí existem as teorias de que a Terra é plana, não tem problema. Se ela quiser provar, ela pode tentar provar, mas não use a Bíblia para fazer isso, como tem sido feito, porque a Bíblia ela não foi destinada com esse propósito. O propósito da palavra de Deus é redentivo. Não é? A própria lição diz que o centro das Escrituras Sagradas é Cristo Jesus. E Cristo Jesus ele veio para fazer o quê? Para provar a ciência, para nos ensinar matemática. Nós sabemos que a Bíblia pode transformar a nossa vida a conhecer estas coisas, mas o propósito dela não é isso. O propósito é nos salvar. Olhar para o nosso coração, ver quem nós somos, que nós não somos flor que se cheire, né, Jobson? Muito pelo contrário. Nós somos pecadores, somos pessoas ruins. Esta é a verdade. Ninguém é bom. Bom é Deus. E olhando para dentro, perceber então a nossa natureza caída, a nossa pecaminosidade, e reconhecer que precisamos de um Cristo, que é o centro da palavra de Deus. Aí é onde nós vamos então para a Bíblia, que ela vai falar ao nosso coração e vai nos demonstrar essa percepção de quem nós somos e para onde nós devemos ir e procurar para nos salvar dessa situação. E vejam, a Bíblia ela tem uma preocupação de mostrar a trajetória do povo de Deus dentro da história. E a Bíblia ela une duas coisas, para nós unirmos melhor aqui a lição de terça-feira e a lição de quarta-feira, que fala a respeito de profecia, a Bíblia como um livro profético, e a Bíblia enquanto livro histórico. E aí nós podemos unir as duas coisas, né, Gabriel, da seguinte forma. Nós temos as profecias e estudamos no trimestre anterior diversas profecias que falavam de acontecimentos históricos. E nós temos a história do povo de Deus inserida na história do mundo. A exemplo disso, nós tivemos nas lições passadas alguns reis, alguns reinos que foram comentados por alguns profetas e que se cumpriram muitas vezes dezenas, centenas de anos depois, né? E vemos que a história da humanidade comprova muito a Bíblia também. A Bíblia ela não tem essa preocupação de contar a história da humanidade, mas a história do povo de Deus está inserida diretamente na história da humanidade. E ela usa a história da humanidade para comprovar a veracidade das Escrituras Sagradas, né? Dizer que a Bíblia é um fato. A Bíblia é uma evidência das atuações divinas de Deus na humanidade. A exemplo disso, né, Jobson, você estava comentando comigo que uma das formas para provar
que realmente a Bíblia é um fato, que a Bíblia não é invenção da cabeça de alguém, esta abordagem profética, demonstrar que ela se cumpre na história da humanidade, mostrar que realmente ela aconteceu. E uma das maiores profecias que nós temos na palavra de Deus é a profecia do Messias. Né? Existe aproximadamente, aqui a lição nos traz essa informação aqui, que existe, segundo ela, aproximadamente 65 predições messiânicas diretas do Antigo Testamento, tirando também aquelas cenas cerimoniais que representam a Cristo, né? Com versos, por exemplo, demonstrando o lugar onde Jesus nasceria, Belém Efrata, o que aconteceria com Cristo depois, que a mão seria transpassado. E quando você se detém nesses versos, fala, nossa, caramba, esses textos bíblicos foram escritos há tanto tempo atrás, e de repente, e outra coisa interessante, Jobson, por autores diferentes, não é? Por pessoas diferentes, momentos diferentes da história, contextos diferentes, alguns reis, outras pessoas mais simples, e aí Deus, ele parece que distribui cada informação, parece que Deus faz questão de pegar essa informação e falar, essa informação eu deixo com você, essa eu deixo com você, essa eu deixo com você. E de repente vem Messias, Jesus, né? E tudo estas predições se cumprem em um homem. Interessante isso, né, Jobson? Porque não é uma pessoa que prega e descreve. Não, vários momentos da história, em vários lugares na Bíblia. E se cumpre em Cristo Jesus. E vemos aí, nós estudamos na lição passada, por exemplo, Daniel capítulo 9, que mostra exatamente o momento em que Jesus nasceria e o momento que ele seria crucificado. Né? Aquela 7ª semana. A data, né? O período. Exatamente. Então nós vemos que a profecia ela se cumpre à risca. E um exemplo, Gabriel, muito bacana que a gente pode ter a respeito da veracidade da Bíblia é aquilo que você falou a respeito dos autores. São pessoas diferentes, em épocas diferentes, com vivências completamente diferentes. Né? Mas perceba uma coisa, quando você assiste um jornal, muitas vezes, quando vai falar de um mesmo fato, cada jornal fala de uma maneira diferente, sob uma perspectiva diferente. É o mesmo fato, mas falado de maneiras completamente diferentes. Com a Bíblia isso não acontece. Nós temos um fato, nós temos abordagens diferentes, mas com o mesmo propósito. Interessante até dizer, né, Jobson, que muitas pessoas elas se utilizam, por exemplo, dos evangelhos sinóticos, se eu não me engano, eu acho que é esse termo correto, que são os 3 primeiros evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. Se eu não me engano bem, é esse termo que se utiliza. Ou seja, é um termo utilizado para dizer evangelhos que são semelhantes entre si, né? Mas também nós vamos incluir João, porque João ele fala da vida de Jesus. E ali muitas das pessoas elas utilizam deste livro para falar que a Bíblia é um escrito que se contradiz. Porque Lucas ele descreveu algumas coisas diferentes do que Marcos escreveu, não é? Porque Mateus escreveu de uma forma diferente do que João escreveu. Às vezes um deixou de colocar uma informação, outro colocou uma outra informação que parecia ser de uma forma diferente, mas não estava, só estava acrescentando. E aí as pessoas dizem, olha só, a Bíblia não pode ser um livro sagrado, um livro de Deus, um livro que parece que conta a história de uma forma falha, porque um livro sagrado, um livro divino, vai se utilizar das limitações humanas. Aí que está a diferença. Não é? Inclusive, eu vi um especialista em literatura que ele vem em defesa da Bíblia dizendo é por isso que a Bíblia é um fato, por isso que a Bíblia é verdadeira. Não é? Quando você tem uma testemunha que vai em defesa de alguém, não é? Muitas vezes ele conta uma história daquele determinado acontecimento, e a outra também vai contar a história, só que de uma perspectiva diferente. Certo? Isso acontece na realidade. E foi o que aconteceu na Bíblia.
Então, se as histórias fossem exatamente idênticas, aí ia poderia ser se estranho. dizer que eles combinaram alguma Não é? coisa, né? Isso mostra que não foi combinado. Realmente, cada um teve a sua peculiaridade da forma de escrever. Peculiaridade na forma de escrever, porque o Espírito Santo foi igual para todos. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Este um sucesso verdadeiro, Estar no mundo, mas em Deus confiar. a glória dessa terra é passageira, A vida passa, tudo que ela traz. Não temos o futuro, pois tenho Deus comigo. pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é um grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. a glória dessa terra é passageira. Tudo que ela traz, Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. pode cair o mundo, pode cair o mundo,
A ansiedade geralmente vem acompanhada de diferentes sensações físicas, como vazio, frio no estômago, palpitação, transpiração e falta de ar. É humano preocupar-se. O autor cristão William Inge definiu a preocupação como juros pagos aos problemas antes da hora. Porém, em Jesus encontramos o antídoto para a ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Conta-se que os antigos índios cherokees submetiam os meninos adolescentes a um rito de passagem. O pai levava o rapaz com os olhos vendados para a floresta. Não era permitido tirar a venda, nem gritar por socorro. E permanecendo assim a noite toda, ele seria considerado homem e guerreiro. Imaginemos a cena. O filho está ansioso e amedrontado. Ouve toda espécie de ruídos noturnos à sua volta, mas permanece sentado, sem tirar a venda. Passada a noite, a venda é removida e ele descobre que o pai estava ali o tempo todo, o protegendo dos perigos. Assim acontece conosco. Deus nos oferece sua proteção e cuidado durante toda a nossa vida. A recomendação bíblica sobre a ansiedade é preciosa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, tudo bem? Você já viu algum guarda? O que achou das suas roupas? Você ficou com medo? Existe alguma coisa que você guarda com muito carinho? Quando Deus criou o mundo, Ele colocou Adão e Eva para guardarem o jardim. E Deus pediu que eles cuidassem de tudo com muito carinho e respeito. Você ficaria triste se alguém não cuidasse do presente que você deu? Com certeza sim. E é por esse motivo que nós devemos cuidar dos presentes que Deus nos deu nesta terra. E nós devemos sempre lembrar que Deus fica triste quando nós não cuidamos dos presentes que Ele nos dá. Vamos juntos relembrar quais são os presentes que Deus nos deu nesta terra? O primeiro é a água. A água é algo muito importante para a nossa saúde. Usamos a água de várias formas, para beber, para lavar a louça, para tomar banho e fazermos muitas outras coisas. O segundo é o ar. Será que nós conseguiríamos viver sem o ar? Com certeza não. O ar é algo muito importante para a nossa sobrevivência e também a sobrevivência das plantas e dos animais. E é o nosso dever não poluirmos o ar que respiramos.
O terceiro presente é o solo, muito importante para nós construirmos, plantarmos, caminharmos e fazermos muitas outras coisas. E é por esse motivo que nós devemos cuidar do solo. O próximo presente que Deus nos dá é a vegetação, muito importante por causa dos vegetais, frutas, verduras, e também a vegetação é responsável por limpar o ar que nós respiramos. E o último presente dessa lista que Deus nos dá são os animais. Os animais são muito importantes e com certeza você tem o seu preferido. Mas lembre-se, não podemos fazer dos animais brinquedos. Deus nos deu os animais para que nós pudéssemos cuidar com muito amor e carinho. E esses são os presentes que Deus nos dá, e Ele espera que nós cuidemos desses presentes. Sabemos que a natureza não é igual quando ela foi criada no início do mundo, mas muita beleza ainda pode ser vista. E Deus pede que nós sejamos os guardas, os mordomos, aqueles que cuidam e protegem a natureza. E lembrem-se sempre, se amamos a Deus, obedecemos às suas regras. O nosso verso está escrito no livro de João, capítulo 14, verso 15, e diz: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos pelos presentes que o Senhor nos deu. Nós queremos ser mordomos fiéis, queremos guardar e cuidar da natureza que o Senhor nos presenteou. Em nome de Jesus, amém. Aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder
Feliz sábado, irmãos! Estamos aqui na minha casa e hoje nós estaremos gravando mais um sermão de sábado. Que Deus abençoe a todos. O tema desse sermão, os irmãos já ouviram ele uma vez. Eu quero repetir de uma forma diferente. O título é Ardor no Coração. O verso bíblico, o primeiro é Salmo 39, verso 3, que diz: Acendeu-se dentro de mim o meu coração, e enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então falei com a minha língua. Vamos ver agora Lucas, capítulo 24, versos 32, que diz: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Vejam que textos lindos. Eles estão falando que ao termos contato com a palavra de Deus, o nosso coração deve estar ardendo. Pense bem, o primeiro verso fala: ateou-se fogo enquanto eu meditava. Uma pergunta, a primeira, para mim e para você. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o meu coração e o teu coração, ele tem ardido? O outro verso diz: enquanto ele expunha as Escrituras, o nosso coração ardia. Quando nós lemos a palavra de Deus, o nosso coração tem ardido? São perguntas: o que seria esse ardor no coração? O que seriam esses sentimentos? O que seria essa transformação que ao abrir a palavra de Deus, ao conversar, ao discutir, ao falar sobre a palavra de Deus e ao ouvir, esse calor, esse amor, esse desejo brota no coração? Como podemos, então, vem outra pergunta, despertar outras pessoas que estão dormindo, se nós mesmos estamos dormindo? Como falar com poder se não estamos inflamados por Deus? Como a palavra pode fluir ardente de nossos lábios se estamos gelados? Num próximo sermão eu vou estar falando um sermão complementar a esse, que vai responder essa pergunta. Quantas pessoas ouviram pessoalmente a Jesus e não tiveram coração ardente? A parábola do semeador é a resposta. Porém, outro dia nós vamos falar sobre ela. Mas vamos continuar falando do ardor. O meu coração e o teu têm ardido quando a palavra de Deus é aberta? Tem dado ânimo, aquele vigor? Lembra daquele sentimento de quando você batizou? Lembra daquele sentimento, daquela certeza, daquela paz? Onde ela está? O que aconteceu? Porque João Batista era uma voz e não apenas um eco. Multidões de pessoas deixaram Jerusalém com seus templos suntuosos, com os sacerdotes, todo o mecanismo religioso, e rumaram ao deserto. Rumaram ao deserto por quê? O que havia lá? Não havia nada, é o deserto, mas havia uma coisa: João Batista. E quando perguntaram quem ele era, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. João Batista era uma voz que clamava no deserto aos corações. Por isso, todos aqueles judeus abandonavam seus templos gigantescos, seu templo lindo, e seguia rumo ao deserto. Hoje é dever da Igreja Adventista do Sétimo Dia ser João Batista, ou seja, ser a voz que clama no deserto. Diferentemente, nós não estamos num deserto da forma literal, onde não há água, onde não chove, onde tem areia. Porém, nós estamos num deserto onde as pessoas estão cercadas por tecnologia e por pessoas, mas elas estão sozinhas. Tem muitos parentes, mas tem muitos natais, anos novos, Dia das Mães, que eles estão passando sozinhos. Há muitos eventos ocorrendo, mas nenhum amigo. Há muitos lares com pessoas que têm muitas coisas, porém não tem ninguém para estar junto. No passado, uma pessoa tinha uma TV. Todos os vizinhos iam lá para assistir, assistiam junto. Hoje todo mundo tem tudo, mas parece que nós perdemos o melhor. João Batista, ele não era apenas uma pessoa que estava ali. Ele tinha a palavra
e o coração ardente. O coração dele ardia o coração das outras pessoas que ali estavam. Quando John Wesley, o evangelista, de coração aquecido, se levantava para pregar, as multidões eram fuziladas por tamanha convicção do pecado, que até os homens mais endurecidos se derretiam em choro copioso, buscando o socorro de Deus, estando arrependido. O que João Batista fez? O que John Wesley fez? Foi apresentar a palavra de Deus com ardor no coração. Com este ardor, com esta certeza, a igreja primitiva cresceu. A igreja tinha por toda a Judéia, Galiléia e Samaria e crescia em um número. Atos 9:31, acabei de ler. Vou ler agora Atos 10:20, que diz: levanta-te, desce e vai com eles, enviando-os de Cornélio, nada duvidando, porque eu vos enviei. Agora, mais um verso, Atos 21:20, diz: quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei? Veja, o texto bíblico diz: quantas dezenas de milhares. Pararam para prestar atenção na leitura do texto bíblico? Aqui não está dizendo que era um pouquinho de gente, um ou outro se converteu a Jesus. O texto bíblico diz: dezenas de milhares há entre judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Veja, a palavra de Deus aberta com pessoas que buscam a Deus, elas encontram, porque a porta que bate é aberta. Aquele que procura vai encontrar. O que você tem buscado? O que você tem procurado na Bíblia? Muitas vezes nós podemos ler a palavra de Deus apenas para cumprir leitura, apenas como um requisito. Mas depois nós não lembramos mais nada e o coração não nos toca e o conhecimento não preenche o coração. Por quê? Deus quer hoje que eu e você tenhamos o nosso coração aquecido. Mas apenas você e eu podemos fazer isso. Se permitir que Deus entre em nosso coração, se permitir que Deus nos transforme, Ele vai fazer isso conosco. Só que lembra como eu já falei anteriormente agora? Pouco. Eu disse que o nosso Deus, Ele quer fazer, Ele pode fazer, mas você precisa buscar, você precisa querer. Eu disse que aquele que busca, encontra. Você está buscando Deus na sua palavra? Ou você está estudando para criticar? Você está buscando a palavra de Deus para qualquer outra coisa? Está buscando a palavra de Deus para dizer que o outro está errado e você está certo? Eu estou buscando a palavra de Deus para ser humilde? Estou buscando a palavra de Deus para ser ensinado? Eu estou buscando a palavra de Deus para ter o meu orgulho quebrado? Eu estou buscando a palavra de Deus para entender que talvez, quem sabe, e com toda certeza, quem está errado sou eu. Ao estudar a palavra de Deus, devemos ser humildes. Assim como Jesus disse, ele disse assim, certo dia entrou um fariseu e um publicano na igreja. O publicano não teve coragem de olhar para os céus, ele olhou para baixo e falou, Pai, me perdoe porque eu sou maldito. E então, o fariseu olhou lá o publicano, Senhor, obrigado porque eu devolvo meus dízimos, oferto tudo certinho, Senhor, obrigado porque eu faço todas essas coisas, obrigado porque eu não sou como aquele homem ali. Jesus fez a pergunta, quem voltou para casa justificado? Sabe, irmãos, pecado, eu, você, todos nós temos. Mas o que cada um de nós não tem e precisa ter é Jesus. O que cada um de nós precisa encontrar é a palavra. O que cada um de nós precisa encontrar é Jesus como os discípulos no caminho de Emaús. A palavra foi aberta porque eles buscavam, pensavam e anelavam. E então a semente da palavra de Deus pôde nascer em seus corações. Que Deus hoje brote na minha vida e na tua vida. Que Deus abençoe a todos nesta manhã de sábado. Amém. Olha o tempo, olho a vida. Sentimentos vêm e vão.
procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Vamos orar. Senhor, rogamos que nos ajude a entender que necessitamos buscar com todo ardor, precisamos buscar com toda a sinceridade, precisamos te buscar com tudo que temos e somos. Que o Senhor nos ajude a ter a humildade de entender que todos nós necessitamos do seu perdão
e que eu sou o maior dos pecadores. Me perdoe e me ajude a levar esse perdão, este amor, essa renovação de vida a cada um que me rodeia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus.